O VetSmart é a plataforma mais completa para os médicos veterinários. Nosso prontuário totalmente digital e gratuito conta com inúmeras funcionalidades que facilitam sua rotina. Temos cadastro facilitado do pet e do tutor, histórico de atendimento, lembretes automáticos de vacina, prescrição totalmente digital, calculadora de dosagem, lojinha online e até bulário com mais de 4.000 produtos para consultar durante a rotina. Você pode acessar pelo computador ou celular por meio dos aplicativos para CG, cães e gatos ou BE, bovinos e equinos. É rápido e simples de se cadastrar. Não deixe de usar essa ferramenta no seu dia a dia. Uma marca tem que deixar pegadas. O mundo de ontem já não existe mais. É tempo de recalcular a rota. Investimos na saúde e entregamos prevenção e longevidade para cada pet. Com a diversidade e inclusão que faz total diferença. Uma marca atenta, com transparência para criar laços fortes, que simplifica a sua rotina com inteligência a cada nova solução. Bom humor, proximidade, carinho. É assim que a gente muda o mundo e a vida das pessoas. Somos assim. Nossa marca é nosso jeito, criando pontes para quem quiser chegar. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Manuela Fischer, sou médica veterinária, doutora em nutrição de cães e gatos e hoje eu estou aqui com a professora Ana Rita. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou especializada em gastroenterologia e a gente tem um tema legal para vocês hoje, né Manu? Então, uma nutri e uma gastro falando sobre aquilo que a gente mais gosta, sobre o intestino. Então hoje a nossa palestra é sobre a associação de pré e probióticos no manejo da diarreia e no suporte imunológico. O papel do Saccharomyces boulardii. O que será isso? Então ao final dessa palestra a gente vai trazer uma grande novidade aí para o mercado veterinário. Não deixe de assistir toda essa palestra porque tem bastante coisa que a gente vai discutir aí, né, Ana? Muito legal, foi um convite da Biovet em parceria com o VetSmart. Então, muito obrigada pelo convite, pessoal. Estamos muito felizes. Vai ser um tema bem divertido. É um tema que está sendo muito discutido atualmente. A gente sabe hoje que cada vez mais a gente não pode usar antibiótico, né, Manu? Pelo amor de Deus, a gente precisa de novas ferramentas, novos produtos, novos jeitos de se tratar diarreias agudas e crônicas e no final a gente vai ter uma nova ferramenta para poder lidar com esses casos que é mais de 70% da clínica de pequenos animais, que são as diarreias agudas, né? E dentre outras coisas, né? Porque vocês vão ver ao longo da nossa conversa hoje que tem milhões de utilidades para isso. Então vamos lá, que temos muito que conversar hoje, né? Exatamente. Então a gente vai começar introduzindo o assunto, né? O que é a microbiota intestinal. Então quando a gente fala em microbiota, muitas pessoas pensam que a gente está se referindo somente às bactérias. Mas, na verdade, lá no intestino, em todas as porções do intestino, nós temos mais de 100 trilhões de micro-organismos que compõem principalmente, sim, as bactérias, mas também os vírus, os fungos, os protozoários. E já se faz muito tempo que a literatura vem falando, né, e que a gente está dando a devida importância para o intestino, porque antigamente se achava que o intestino era um órgão responsável exclusivamente pela digestão e absorção, né, dos nutrientes. E a gente sabe que o intestino ele tem um papel extremamente importante na imunidade, na nossa imunidade, na imunidade dos animais, visto que ele contém mais de 70% das células imunológicas de todo o organismo. Então a gente precisa olhar com carinho para esse órgão, né, que muitas vezes ele é, na literatura, dito como o segundo cérebro. Quando a gente cuida bem do intestino, a gente trata o corpo todo, a gente está promovendo saúde para o animal, para nós mesmos. Então é extremamente importante que a gente tenha isso em mente, tratar o intestino. E quando a gente tem algo nessa homeostase, né, quando
esse equilíbrio dessa microbiota intestinal ela é interrompida, quando nós temos essa interrupção, que pode ser devido a principalmente 3 fatores que a gente vai falar aí, a gente vai ter o que muito se fala hoje, né, Ana, que virou até assim, vamos dizer aí, uma moda. O assunto do momento. A disbiose. E como que isso pode acontecer? Pela perda das bactérias benéficas, pelo supercrescimento das bactérias que são potencialmente patogênicas e também pela perda da diversidade bacteriana geral. Muitas vezes isso acontece, tudo isso ao mesmo tempo, não necessariamente vai acontecer somente, né, uma ou outra. E também a gente tem aí diversas consequências do que a gente chama de disbiose. O que é a disbiose, então? É o desequilíbrio, né? Quando a gente tem o desequilíbrio na composição desses micro-organismos. E a gente tem desde a própria diarreia, que é o que a gente vai falar bastante, mas também obesidade, alergias, outras doenças, diabetes, doença renal. Mas, apesar de existirem muitas condições que contribuem para a disbiose, ainda não está claro se ela é a causadora da doença gastrointestinal ou se é uma consequência dela. Então, isso é algo que a gente está estudando a passos mais lentos do que a medicina humana. A gente já tem muito mais informação em medicina, muito do que a gente estuda vem da medicina humana. Mas é uma microbiota diferente, né? Diferente, né? Por isso que a gente precisa entender ainda a microbiota dos cães e dos gatos, que também tem diferenças. Sim, bastante. Então a gente precisa conhecer isso daí. E essa disbiose, que é esse desequilíbrio, ela foi identificada em cães com diarreias tanto agudas, né, e crônicas, em gatos com heteropatia crônica e em ambas as espécies com infecções aí por giardia. Então, quando a gente tem essa situação, a gente trata a causa e a gente também trata a disbiose, né? Bom, e existem algumas formas, algumas maneiras que nós temos de alterar essa microbiota intestinal de forma proposital, vamos dizer assim, né? Que a gente consegue modular. Então, através de abordagens dietéticas, através dos antimicrobianos, então sempre que a gente usa um antimicrobiano, vai ter alteração da microbiota intestinal, que não é algo que a gente quer, não é algo que a gente busca, mas a gente sabe que às vezes não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito, né? Quando a Ana fala não vamos usar antibiótico, não vamos usar antibiótico em qualquer caso de diarreia, né? Não vamos sair usando aleatoriamente, né? Tem diarreia? Pá, dá um antimicrobiano. Não, usar com mais critério, usar com mais cautela, entender qual é a causa de base e aí sim tratar essa disbiose. Também conseguimos fazer uma alteração através de pré-bióticos, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que são, né, os pré-bióticos. Os probióticos que a gente tem no mercado veterinário, nós temos as bactérias. Nós temos produtos que a gente conhece como simbiótico, que é a associação do pré e do pró. E todos os probióticos veterinários hoje, eles são à base de bactérias. Na medicina humana, nós temos os probióticos à base de leveduras e bactérias. Na veterinária, até então, só a base de bactérias. Aí que a gente vai chegar na nossa novidade, né, Ana? E também através do transplante fecal, que está muito em alta hoje, né, Ana? Tá, só é um pouco complicado, né? Um pouquinho mais complicado de fazer. É muito bonito no livro, é muito bonito na teoria, mas na prática é difícil. E é algo que o próprio tutor, ele não consegue ter essa abordagem, né? Enquanto que o tutor consegue interferir, ele consegue ter aí um papel importante nas abordagens dietéticas, na administração de pré e probióticos, até mesmo os antimicrobianos, muitas vezes eles é que fornecem. O transplante fecal é algo que tem que ser feito pelo veterinário, não é qualquer veterinário que vai fazer, e como tu falaste, né, que tu tem experiência já com transplante fecal. E é difícil, é complicado, é trabalhoso, né, demora. E não é uma vez só, né? Não. E tem que fazer o transplante fecal naquele mesmo animal algumas vezes, ou às vezes até mesmo resto da vida. Pro resto da vida, né, dependendo da situação. Então não é algo tão simples, mas sim é uma forma de modular a microbiota intestinal. Através da nutrição, como estratégia nutricional, que aí pega bem a minha área, né, Ana? Nós temos as dietas altamente digestíveis. Então, por que a gente deve usar uma dieta super digestível?
Quanto mais digestível for o alimento, ou seja, matérias-primas de boa qualidade, uma proteína de alta digestibilidade, gordura de alta digestibilidade, a gente vai ter um produto cujo substrato, o que sobra da digestão, não vai ser fermentado pelas bactérias que produzem, né, substâncias que não são interessantes, né, que têm impacto negativo. Então a gente precisa melhorar a qualidade das dietas para esses animais. Os pré-bióticos que eu sempre falo, né, para os meus alunos, o pré-biótico, todo pré-biótico é uma fibra, mas nem toda fibra tem ação pré-biótica. Então são fibras, geralmente a gente usa aí, bem conhecido nas rações, nas dietas dos cães e dos gatos, o MOS e o FOS, que são prebióticos bem famosos. Também temos os beta-glucanos. E o que acontece? Eles são utilizados de uma forma seletiva pelos micro-organismos que são benéficos, que a gente quer que esteja ali presente. E as bactérias patogênicas não têm enzimas para usar esses prebióticos, então elas não são beneficiadas. Por isso que a gente dá o prebiótico, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu estou dando prebiótico, eu estou alimentando todas as bactérias. Não, somente as boas. Existe essa seleção. E os probióticos são os micro-organismos vivos, né, que quando eles são consumidos em quantidades adequadas, eles vão então conferir a saúde ao hospedeiro, né? Então são bactérias, são leveduras que vão ter ação, mecanismos de ação ali no trato gastrointestinal. E como ação de prebiótico, a gente vai ter essa fermentação lá no cólon dessas fibras prebióticas, produzindo os ácidos graxos de cadeia curta. Então, o acetato, o propionato, o butirato, mais importante ainda, de todos eles, o butirato. Eles são produtores de ácido lático, então reduz o pH intestinal e esse pH mais baixo favorece os lactobacilos, as bifidobactérias, as bactérias que são benéficas e não favorece as bactérias patogênicas. Por isso que a gente busca um pH fecal mais baixo. E também esses ácidos graxos de cadeia curta são fonte de energia para as células do intestino, tanto os enterócitos quanto os colonócitos. Então é extremamente benéfico o consumo dessas fibras com ação prebiótica. Por isso que na nutrição humana, na medicina humana, acho que sim, se tem algum assunto em que é consenso, em que não tem discussão, é que o consumo de fibra é benéfico. Sim, só vantagem. Só vantagem, não tem quem contraindique. É claro que algumas pessoas que têm, e animais também, que têm uma sensibilidade maior, às vezes fermenta muito, tem muito gás, mas aí a gente tem, né, a gente vai fazer aí o uso de um ou outro, às vezes uma associação de prebiótico, mas normalmente é muito tranquilo utilizar prebiótico para cães e gatos. Eu sou super fã, gosto muito. E os probióticos não tá longe, né? A gente adora, né? Gostamos muito de um probiótico. E o probiótico, ele atua estimulando o sistema imunológico, né? Melhorando o intestino. Então, sempre que a gente tem um intestino bem nutrido, a gente vai ter uma melhora no sistema imunológico. Esses probióticos, eles competem por nutrientes que são limitados. Eles inibem a aderência epitelial e mucosa, inibem a invasão epitelial e também produzem substâncias antimicrobianas, tá? Então, é importante a gente saber das ações dos prebióticos, o que são os probióticos e como eles agem. E muitas vezes, olha que interessante, a gente vai usar os dois. Então, a nossa palestra hoje é principalmente sobre a associação dos dois. Porque o pré-biótico, ele é o substrato, ele é a comida do probiótico. Então, por que não usar os dois juntos? Sim, parece bom. Parece muito bom. Então, a gente traz aqui, de uma forma mais prática, para quem está se perguntando, e aí, quando é que eu uso? Olha só como tem várias aplicações clínicas. A gente tem uma aplicação para os filhotes em desmame, que vão passar a consumir o alimento sólido, para os filhotinhos que vão fazer a vacinação, já que a gente tem um estímulo do sistema imunológico, uma melhora desse sistema imunológico. Os animais filhotes e também os adultos, quando vão trocar o alimento, quantas vezes a gente troca o alimento? Tem animal que nem dá bola, né? Que nem tchum.
Mas Agora, muitos muitos têm diarreia na troca de alimento, às vezes de uma ração seca para uma seca. Eu tenho às vezes, pacientes que vão fazer a troca de uma alimentação natural, que já vem comendo, eu prescrevo e tem um problema. Ou de uma ração para uma outra ração que eu prescrevi já tem. O alimento úmido a gente até entende um pouco mais essas diarreias, mas normalmente essa sensibilidade a gente pode não identificar, então seria interessante usar, né, um probiótico ou associação do pré e do pró. E associado aos antimicrobianos, super importante, a gente sabe o quanto os antimicrobianos eles causam essa desequilíbrio, né? E a gente tem esses problemas de diarreia com o uso dos antibióticos, seja lá para qual for o motivo que aquele animal está tomando antibiótico. Então, por que não associar com um probiótico ou a associação, né? Ou o uso dos dois. Também temos outras aplicações aqui, daí para casos mais extremos, né? Então, enteropatias agudas e crônicas. Nas alergias, tem estudos demonstrando já que tem uma ação bacana nas alergias, nas dermatites atópicas, giardíase, doença renal e disbioses em geral. Né? Podemos fazer o uso do pré e probiótico. Ah, mas eu usei e não resolveu. Muitas vezes a gente precisa fazer o tratamento correto da doença, da situação. Se a gente não faz o tratamento correto e perpetua, a gente não vai conseguir. Né? Ou o animal tem, muitas vezes, ele tem um problema crônico e a gente para de usar o probiótico ou simbiótico e retorna. Tratar a causa de base, né, muitas vezes. É isso que muitas vezes resolve. Bom, chegando no tal Saccharomyces boulardii, né, que agora a gente está íntima, não é? Nosso amigo Saccharomyces boulardii, muito bacana estudar essa levedura. Essa levedura, ela começou a ser utilizada para tratar diarreia na década de 1950. Muito louca Foi essa história. muito louca, foi descoberta naquele fruto, não sei se todo mundo já comeu a lichia. Adoro. E aí foi visto que funcionava muito para as diarreias agudas, associada aos antibióticos, e também na famosa diarreia do viajante. Quando as pessoas viajam, eventualmente para um local onde a água não é tão bem tratada, os alimentos, consomem um alimento que foi lavado com essa água. É muito comum, nos primeiros 2 ou 3 dias após a viagem, as pessoas terem sinais, né, sintomas de diarreia com outros, como febre, cólica e às vezes até mesmo vômito. Então, começou a ser tratado muito com o Saccharomyces boulardii e se viu a eficiência dele. Por quê? Como ele é uma levedura, ele é resistente aos antibióticos, né, Ana? E não morre no estômago. E ele é resistente ao pH ácido também. Então, isso dá um diferencial muito bacana, porque quando a gente usa um probiótico à base de bactérias, né, a gente sabe que o probiótico vai ter ação, o antibiótico vai ter ação nessas bactérias do probiótico. Aqui a gente está falando de um probiótico que é uma levedura. O antibiótico não tem ação nenhuma na levedura, então ele é resistente. Então, né, falando ainda um pouquinho sobre ela muito estudada em humanos, como eu comentei, pelos seus efeitos benéficos e probióticos, e usada com muita frequência na prevenção de diarreia, tanto induzida por antibióticos, como também aquelas que preocupa muito, né? Na medicina humana existe muito essa preocupação com as infecções por Clostridium difficile. Na veterinária a gente não tem essa preocupação com esse Clostridium, mas mostra a propriedade e a capacidade que ele tem de tratar uma bactéria tão complicada, é tão difícil de ser tratada como essa daí. Então, como a Ana já comentou, o crescimento, ele é resistente ao pH baixo e tolerante aos ácidos biliares, o que faz isso, que dá uma importância, porque, né, se nós fôssemos avaliar outras leveduras, como por exemplo, muitas pessoas devem perguntar, mas e o Saccharomyces cerevisiae? O Saccharomyces cerevisiae, pessoal, a temperatura ótima de crescimento dele é 30, 33. Aqui nós temos uma temperatura que é a temperatura próxima do nosso corpo. Então, ele se adapta bem, tá? E, então, é uma levedura que já foi comprovadamente eficaz
né, no combate a essas diarreias e essas situações. O Saccharomyces cerevisiae, que é aquela levedura que a gente está acostumado de panificação, não tem nada a ver com isso aqui, embora eles são aí primos, Sim, né? Embora eles sejam primos. Bom, então eu trouxe aqui esse estudo de revisão, foi uma revisão sistemática, uma meta-análise sobre o Saccharomyces boulardii em humanos, tá? Como a gente falou, tem muito mais estudo em humanos. E é muito interessante esse estudo, porque eles fizeram uma meta-análise com muitos estudos, né? Fizeram um compilado de respostas, isso que é uma meta-análise, é um compilado das respostas de vários estudos que é selecionado com muito critério, e eles avaliaram a eficácia terapêutica significativa para o boulardii na prevenção de diarreia associada aos antibióticos. E, além disso, ele foi considerado significativamente eficaz e seguro em 84% dos estudos randomizados e controlados por placebo, em 27 ensaios. Então, não são poucos estudos não, tá? Mais de 5.000 pacientes que foram avaliados entre 1976 e 2009. Então, essa daqui é um dos estudos, aqueles em que a gente lê e realmente a gente fica, né, assim, convencido. Não tem como, né? A gente fica convencido da ação do micro-organismo, tá, da levedura. Tá, e como que funciona? Quais são os mecanismos de ação? Bom, a literatura fala que são vários, não é apenas um mecanismo de ação do Saccharomyces boulardii. Nós temos aí um mecanismo de ação descrito como um efeito antitoxina. Então, essa levedura, ela destrói as toxinas bacterianas, né, essas bactérias que são patogênicas, e os seus receptores pela liberação de proteases. Também um efeito antimicrobiano, inibindo o crescimento e a aderência bacteriana, preservando as tight junctions. Também produz os ácidos graxos de cadeia curta, que nutrem a microbiota normal, já falei desses ácidos graxos de cadeia curta. Além disso, o boulardii tem uma atividade trófica, ou seja, ele libera substâncias que vão auxiliar na maturação dos enterócitos, aumentando os níveis de disacaridase. E ainda 2 outros mecanismos de ação, que quem tiver interesse nesses mecanismos, eu acho bem interessante que procure por essa revisão, que é bem recente, de 2021, falando desses mecanismos anti-inflamatórios, esses efeitos anti-inflamatórios e também de suporte imunológico. Os dados recentes relacionados aos seus usos terapêuticos permitem classificar o Saccharomyces boulardii como um imunobiótico. Agora tem esse novo nome, né? Então, com ação na imunidade. De novo, por que isso? Porque atua na melhora da saúde do intestino, e o intestino contém 70% das células imunes do corpo. Então, se a gente tem um micro-organismo que tem atuação anti-inflamatória e que tem esse estímulo da imunidade intestinal, né, aumento de IgA, e tem uma melhora geral no intestino, a gente vai ter aí uma melhora na imunidade como um todo. Então, super bacana, né? Extremamente importante essa função de suporte imunológico. E aí, bom, trazendo o que nós temos para cães, o que a gente tem aí para mostrar para cães. Esse estudo foi feito com o Saccharomyces boulardii, tá? E avaliou para cães saudáveis. Eu vou mostrar os gráficos aqui dos parâmetros que foram avaliados, mas foram utilizados cães saudáveis, e mostrou que o boulardii ele proporciona um aumento da população bacteriana benéfica e de IgA fecal, além de reduzir o pH intestinal, que nós já falamos que é bastante interessante essa redução do pH fecal. Então, como vocês podem perceber ali na figura 1, o grupo que recebeu o boulardii tem uma população microbiana maior, significativamente maior, assim como tem maior bifidobactéria, maior quantidade de bifidobactérias e também de lactobacilos, né? Tudo com diferença estatística. E também a gente consegue observar na figura 2 que a quantidade de IgA fecal foi maior tanto aos 21 dias quanto aos 28 dias nos grupos que receberam, né? No grupo que recebeu aí o boulardii, confirmando essa habilidade imunomodulatória dessa levedura. Ainda foi avaliado o conteúdo de fenóis e indóis, que são substâncias produzidas no intestino. São substâncias que têm um impacto negativo, assim como a produção de amônia. Esses indóis e fenóis não são bem-vindos. Então, a gente percebe que o grupo que recebeu
o Boulard teve uma produção menor, tanto de indol quanto de fenol. E esses indóis e fenóis também tem descrito em literatura que eles podem ter uma ação aí promotora de tumores. Então, é algo que foi benéfico, que a gente viu aí de efeito importante também do Boulard em animais saudáveis, né? Vale ressaltar. E também, olha só, o resultado do pH das fezes. Foi mais baixo aos 21 e aos 28 dias naqueles animais tratados com o Boulard. Um outro estudo, que aí agora sim nós temos um estudo que foi feito com cães com enteropatias crônicas, eles foram tratados, então a gente teve grupos que foram tratados com dieta, antibiótico, drogas imunossupressoras, com e sem o Boulard. E aí a conclusão foi que quando utilizado o Boulard além do tratamento convencional, houve melhora nos sinais clínicos, houve um controle melhor desses sinais clínicos. O que também é muito importante, né, Ana? Porque o tutor, para ele ter uma redução na frequência de defecação, como a gente vê aí nessa imagem, percebam que no dia 0 a frequência de defecação era igual. Naqueles animais que começaram, os dois grupos começaram a ser tratados, a gente viu uma melhora em ambos. Claro, porque eles estão sendo tratados, mas o grupo que recebeu o Boulard além do tratamento convencional teve uma melhora ainda mais importante e significativa, com uma frequência de defecação ainda menor. Esse trabalho é muito legal, desculpa te interromper. Pode falar. Mas eles usaram o mesmo tratamento básico, né, nos dois. A única diferença foi usar o Boulard ou não usar o Boulard, né? Exato. E ele teve uma qualidade fecal, os tutores relataram, e tem um score fecal, tem o índice de atividade da enteropatia, e foi estatisticamente realmente importante a melhora dos animais que usaram ele, o Boulard, né? Então é um trabalho bem legal de ler, assim. E um trabalho que duplo cego, né? Todo ele muito bem delineado. Sim. Então, a resposta, especialmente pensando em enteropatia crônica, né, Ana? Porque a gente lê muito na medicina humana e o que a gente encontra nos animais para tratamento de diarreias agudas. Sim. Então, se a gente consegue usar com melhora de sinal clínico associado ao tratamento e tem essa melhora, isso é muito positivo, isso é muito bom. E a gente tem também, então, como tu falou, a parte do score clínico, né, do SECAI, a gente também observa ali aos 45 dias e aos 60 dias uma melhora daqueles que receberam o Boulard associado ao tratamento. E olha que interessante, alguns desses animais, eles tinham perda de proteína. Sim, a enteropatia associada à perda proteica. E esses animais com enteropatia associada à perda proteica, eles com o uso do Boulard, podem olhar ali no gráfico bem direitinho ao longo do tratamento, 0, 7, 14, 30, 45, 60 dias. Todos eles tiveram um aumento na concentração de albumina, mas o grupo que recebeu o Boulard teve um aumento significativamente maior. Então, muito legais esses resultados desse estudo aí. Um outro estudo também avaliando aí agora cães saudáveis, feito na Tailândia. Eles avaliaram mais assim, a questão do score fecal, do cheiro das fezes, né? E também a frequência de defecação. Para animais saudáveis, mas olha que interessante, também esses animais tiveram uma redução na frequência de defecação, o que é bom, né? Sim. Porque nenhum tutor quer aquele animal que fica fazendo um monte de vezes, defecando toda hora. Né? O odor fecal, que também é uma reclamação de muitos tutores, reduzido. E o score fecal nem se fala, uma redução, uma melhora, né? Não necessariamente uma redução, mas uma melhora no score fecal foi observado, mostrando aí, né, que a eficácia dele, a eficácia, né? E que que o intestino ele fica mais saudável. Também a gente tem esses gráficos que nos mostram que o Boulard ele teve uma capacidade de selecionar bactérias, então aumentou a quantidade de lactobacilos e também diminuiu a quantidade aí, a concentração de Escherichia coli. Então, também muito interessante esse resultado. E, por fim, um estudo que avaliou a associação do Boulard com o tratamento com antibiótico.
E aí foi usada a lincomicina. Olha que interessante, foram 3 grupos. O primeiro grupo, como está ali na imagem, foi usado a lincomicina e não foi usado o Bulardi em momento algum. O segundo grupo foi usada a lincomicina, foram 24 animais, 8 animais por grupo. No segundo grupo foi usada a lincomicina durante quantos dias fossem necessários até que desencadeasse a diarreia. Quando começou a diarreia, começaram a tratar com o Bulardi. E no terceiro grupo, eles fizeram o uso da lincomicina, o antibiótico, já com o Bulardi. Olha que interessante que deu esses resultados aqui. A gente observou que o grupo 1 e o grupo 2, que tiveram diarreia, a frequência da diarreia, a duração da diarreia, no grupo 2 foi muito menor, porque recebeu o Bulardi. Sim. Enquanto que o grupo 1, que não recebeu o Bulardi, ficou vários dias com diarreia. E olha só, o grupo 3 não teve diarreia. Nem teve diarreia. Deixou nem começar. Ou seja, o que mostra esse estudo? Que usar o Bulardi, a partir do momento em que tem a diarreia, ele vai tratar. Ele vai ajudar a tratar e terminar antes a diarreia. E se a gente usa junto, concomitante desde o início, previne. Então isso é muito bom para nós que temos que usar diarreia e muitas vezes o próprio tutor já fala, toda vez que usa antibiótico tem problema de diarreia. Então a gente já pode fazer o prevenção. Uso. Exatamente. E aqui demonstrando que lá no início, né, quando foi dado o primeiro dia de antibiótico, a produção de ácidos graxos de cadeia curta estavam muito semelhantes nos grupos, né? O grupo 1 e o grupo 2. Com a diarreia, né, a gente viu que despencou, né? Na verdade, cai a quantidade de ácidos graxos de cadeia curta, a diarreia se estabelece ali, né? E aí, com o cessar da diarreia, com a resolução da diarreia ou a melhora, a gente começa a ver que tem um crescimento de novo de ácidos graxos de cadeia curta. Só que a gente vê que o grupo 2, que é o azul, ele tem uma quantidade maior porque recebeu o Bulardi como tratamento. O grupo 1 não recebeu. Então, a quantidade de ácido graxo de cadeia curta, lá no final, ele fica abaixo do que era lá no início. Enquanto que quem recebeu o Bulardi quase se equivale, ó, tá quase o mesmo valor. Ele volta, ele recupera. Isso que mostrou. Então, muito interessantes. Algumas pessoas podem perguntar, será que eu não poderia usar o Bulardi junto com um probiótico à base de bactérias em algumas situações? Aqui, no caso do antibiótico, eu diria que não teria necessidade. Não tem porquê. Porque as bactérias elas vão acabar morrendo, de certa forma, com o antibiótico. Mas em outras situações de diarreias agudas e crônicas, a gente pode sim usar pré e probiótico, a gente pode usar os simbióticos, a gente pode usar um probiótico de levedura associado com um probiótico com bactéria. E assim, o que a gente sempre fala, né, Ana? Os animais não são diferentes, cada paciente é único. Então, aquela experiência que a gente teve com um animal, a gente pode replicar no outro e não ter a mesma resolução. Então, vale a pena a gente testar, a gente observar e a gente fazer aí tirar as nossas próprias conclusões, para que isso nos ajude na nossa clínica, na nossa rotina. Ter ferramentas, né? Ter ferramentas. Então, aí, né, a nossa conclusão, né, Ana? Nossa curta, longa conclusão. Sim, não tem nem o que dizer, né? O Bulardi, ele é nosso amigo pessoal agora. Eu já me considero, pouco conheço, mas considero pacas. A gente tem conversado muito sobre ele nos últimos dias, né? E o que a gente conclui, na verdade, sobre ele... A gente já está usando nos nossos pacientes, vale dizer. Isso é verdade. Estamos usando e Bastante. Já estamos vendo benefícios. Muito, que ele é extremamente seguro, tem muitas indicações, ele ajuda muito no tratamento das diarreias agudas, ele ajuda muito na prevenção da diarreia pelo uso de antibiótico, ele ajuda na imunomodulação, no aumento da saúde dos nossos pacientes, né? Então, assim, o que tem se falado muito em relação à disbiose, em relação a
bactérias boas, bactérias ruins. A gente sabe que não é exatamente isso que existe, mas para ficar fácil, e é o que a gente compreende mesmo, é que não dá mais para a gente ficar tratando os nossos pacientes como a gente tratava antigamente, né? Não dá mais para a gente usar antibiótico para qualquer diarreia, Manu, não tem como. Eu recebo muito, Ana, os meus pacientes, eles são muito encaminhados por gastro, por endócrino, por nefro e por clínico geral, muitos. Então eu recebo muitos pacientes encaminhados e é bastante frequente, sempre a mesma história, tá tomando antibiótico, tá, começou com diarreia, vômito, tá tomando antibiótico. Aquele lá, né? Aquele. Metronidazol. O metro é aquele assim, ó, né? É água, né? Deviam distribuir na caixa d'água já. Como o pessoal gosta de... E faz mal, Manu, faz muito mal. As pesquisas atualmente, elas têm evoluído muito em relação à microbiota intestinal no cão e do gato, né? Antigamente era muito mais caro, muito mais difícil, a gente tinha que fazer sequenciamento genético para saber quais eram as bactérias que tinham, e hoje a gente tem métodos mais fáceis, mais simples, mais baratos, né? E uma coisa que a gente sabe é que o metronidazol, especificamente, ele causa uma disbiose absurda nos animais e ele mata bactérias importantíssimas para a microbiota intestinal. Então, ele pode momentaneamente resolver aquela diarreia. Então, beleza, ele chega na sua clínica com diarreia, você faz o metronidazol. Tira com a mão. Maravilhoso, né? Mas o mal que você faz a longo prazo é muito grande. E muitas vezes a gente não enxerga isso, mas faz. As pesquisas já estão demonstrando isso. Eu mostrei hoje uma pesquisa para eles, mostrando o efeito do metronidazol e do probiótico nas diarreias agudas, né? E mostra que não tem nenhuma eficácia o uso do metronidazol, que o probiótico, ele melhora tanto quanto em zerar a diarreia clínica, né, a diarreia aguda, tanto quanto o metronidazol, só que o metronidazol vai causar muito mais mal, então não tem por que a gente usar, né? A gente tem essa ilusão de que ele vai resolver mais rápido, de que vai tirar com a mão, e não existe. É porque o veterinário, a gente tem aquela ânsia de resolver o problema para também dar o alívio para o tutor, né? Sim. É muito desagradável um animal nessa muito situação. Ruim. É muito ruim. Eu sei, eu trabalho com isso todo dia. Todo dia. É treva. Então, para mim ainda vem mais diversificado, né? Para ti vem só isso. E eu entendo que a gente tem esse ímpeto, assim, de resolver da forma mais rápida possível. Sim. Mas é o que tu falou, chega lá na frente, o problema vai ser maior. Sim. Porque você trata ele agora, aí daqui a pouquinho volta de novo. Aí você fala, putz, voltou, vou ter que fazer de novo. Aí você faz de novo mais disbiose, ou seja, vai voltar. Aí você trata de novo, aí mais disbiose, vai voltar. E aí você fica... A disbiose que os antibióticos causam podem durar até 1 ano no animal. Então, não dá. O que a gente precisa é de alternativas para tratar, né? Então, na diarreia aguda, na diarreia crônica. Então, o que as evidências... A gente tem que fazer medicina baseada em evidências. Por isso que aqui, nessa palestra, a gente mostrou tanto trabalho, tanta evidência, tanto gráfico, tanta coisa, porque tudo que a gente faz na vida é baseado em evidência, né? Então, as evidências demonstram mais do que nunca, né? O burburinho de disbiose está crescendo tanto por isso. Usar antibiótico descontroladamente tem causado muito mal e não é para a gente fazer, para tratar diarreias agudas e crônicas. Aí, se a gente precisa usar antibiótico para, sei lá, para tratar a pele, para fazer uma cirurgia, para tratar uma piometra, né? N motivos. Legal. Aí, o que a gente precisa fazer? Não deixar esse animal ter uma diarreia por causa do uso daquele antibiótico. Não tem jeito. Esses dias eu estava com uma estagiária lá na clínica e eu estava tratando uma colangite e aí a gente vai usar o metronidazol, não tem jeito. Aí a cara dela falou, nossa, mas professora, você vai usar o metronidazol? Você fala tanto para não usar. Eu falei, não, gente, mas pelo amor de Deus. Tem situação que não dá, tem né? Tem que usar, né? Colangite, tem que usar. Então, pera, não é que eu digo que não vai usar o metronidazol nunca. Tem que usar, não é que não é para usar antibiótico nunca. Tem que usar, mas tem que usar nas situações X, né? A gente não pode sair fazendo o que a gente fazia antes. Eu mesma, inclusive,
usei muito metro e para mim foi muito difícil desapegar do metronidazol para diarreia aguda e crônica e para tirar da crise, sabe? Mas eu acho legal isso, a gente ter empresas que estão buscando alternativas para a gente ter como ferramenta mesmo na rotina. Exato. A gente precisa dessas ferramentas, a gente precisa dessas novidades. Sim. E a gente tem, né? Então a gente falou aí bastante sobre a questão das dietas, né? A gente tem os pré-probióticos, a gente tem probiótico de bactéria, agora nós temos de levedura, gente, Saccharomyces boulardii. Experimentem, vejam, né? Cada um vai ter a sua própria experiência. A dieta nem sempre a gente pode mudar, né? Então, algumas coisas são mais difíceis, né? Você falou de ferramentas, né? Para mudar e tal, mas, por exemplo, os meus pacientes eu já não ia poder mudar, porque aí, putz, né? Poderia piorar o quadro deles. Então, é legal ter, entre aspas, uma medicação, né? Algo para eu dar sem mexer muito na dieta, porque aí ia causar menos problema ali na rotina deles. Então, às vezes mexer na dieta é legal, às vezes... uma dieta mais digestível, como a gente falou, uma dieta de melhor qualidade. Cada paciente é único. Tem que e avaliar. É isso que a gente tem que saber. Ter a ferramenta e é o que eu sempre respondo em aula e meus alunos odeiam também, depende. Depende. Mas quando que você vai usar não sei o quê? Depende. Eles odeiam quando eu falo isso, mas é verdade, gente, depende. É que não tem receita de bolo, não é assim, ó, assim. Não tem como, né? Você vai usar... Quando que você usa o simbiótico? Depende. Quando você usa antibiótico? Depende. E a cortisona? Depende. Depende mesmo, né? Porque vai depender muito. Então, acho que varia. E sempre medicina baseada em evidência, gente. E a evidência é essa. Nas diarreias, principalmente as agudas, o uso do probiótico ele é muito importante, do simbiótico mais ainda. Eu acho que é bem legal o uso de simbiótico, eu tenho gostado muito de usar na minha rotina. Eu indico muito, eu dou muita aula para pós-graduação de clínico, de gastro, de felinos, de tudo, né? Então nem sempre vem só os casos crônicos, eles pegam muito casos de diarreia aguda, né? Então, eles pedem muito para falar de probiótico, prebiótico, simbiótico. E os alunos têm muita experiência também, né? Muita. A gente aprende. Eu os acho alunos vêm com essa legal. experiência. Nossa, professora, eu uso tal, e tem essa resposta, não funciona. E eu acho muito legal usar. Porque... E eu acho que está se usando bastante, viu? Eu vejo o veterinário usando essas ferramentas, então é importante. Só que muitas vezes usa junto com o antibiótico, né? Não conseguiu ainda tirar... ou às vezes porque não está tão atualizado, às vezes é difícil na correria. Ou porque não dá para tirar, da área. Né? Às vezes porque não dá mesmo. A gente sempre recomenda que quando o probiótico é de bactéria, pelo menos a minha cabeça não faz muito sentido usar os dois juntos. Pode ser que eu esteja errada, mas que eu saiba não faz muito sentido. O Boulardii faz sentido, porque por ser uma levedura a gente não está matando ele. Então, ok, se esse paciente não está bem, sei lá, está internado, ou ele precisa daquele antibiótico, legal, pode fazer o uso dos dois ao mesmo tempo. E a literatura é muito robusta para o uso dele com a associação de antibióticos, tanto para humanos, quanto a gente viu aí no estudo para... É um produto usado há muito tempo na medicina humana, né? Então... E sabe que tem estudo com cavalos também, né? Ah, que legal, não sabia não. Cavalos com enterocolite aguda. Legal. Bacana, com resultados legais também do Boulardii. Então já tem aí, em outras espécies está sendo estudado, não é só animais de laboratório humanos, não. Tem 2 estudos que eu li, foi utilizado para cavalos e que teve uma boa resposta. Ah, muito legal. Agora não vou saber te dizer exatamente quais foram as Tudo bem, a gente não trata cavalo, tá tudo certo. Trata cavalo, mas procurando, né, buscando sobre o Boulardii, achei esses trabalhos em equinos, então achei interessante. E reforça mais uma vez, né, que a tendência é que funcione para todas as espécies. Pode ser um pouco diferente para uma ou para outra, mas então nos reforça um pouco mais aí. Modular a microbiota é a onda do momento. Então, acho que a gente precisa... se fala na tal desbiose. Focar nisso agora e acho que a ordem do dia é essa. E sempre medicina baseada em evidências, sempre buscando o melhor para o nosso paciente, sempre fazendo o que a literatura manda, buscando sempre trabalhos recentes, novos, se atualizar.
as coisas mudam muito rápido, né? Então, a cada 3, 6 meses, 1 ano, eu estava até contando para a Manu, tipo, as coisas mudam muito rápido. Então, em 1 ano, faz um plot twist, vira tudo do avesso, tudo muda. Essa nossa palestra pode estar completamente obsoleta daqui a um tempo. Em 1 ano, pode ser que tenha descoberto, sei lá, um ET, um alienígena, caiu do teto. Então, assim, fiquem sempre atualizados. Eu acho que é isso que importa. A gente veio aqui para contar isso para vocês. A gente veio A novidade. para trazer esse produto incrível para vocês. Então, a gente está bem empolgado com essa novidade, por ser um produto simbiótico. A gente já está usando Agora na nossa rotina. Vai ter aí a O João vai contar para vocês um pouco sobre ele. técnica. E a gente não vai falar muito, porque com certeza ele vai Spoiler. falar muito melhor do que a gente. Mas a gente está bem empolgado, porque a gente já está usando na nossa rotina e a gente está gostando bastante. E porque a gente é chato e faz tudo baseado em evidência. E a gente leu todos esses trabalhos e a gente se empolgou muito. Então, estamos aqui recomendando, super otimistas com essa ferramenta nova aí que vai ajudar na nossa rotina. É isso aí. E venham nas nossas redes sociais nos contar. Quem usou, né, Ana? A gente vai adorar. Como professoras, a gente adora ouvir os casos clínicos aí, os resultados. Os insucessos também, tá? São bem-vindos. Todo artigo científico, toda pesquisa, quando dá um resultado que não é aquele que a gente esperava, também é super importante. Tão importante quanto. Então, nos contem. Né? Então, a gente agradece por terem assistido, né, todo esse tempo aqui. A gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil assistir palestras. E fica essa mensagem de que a gente tem que cuidar do intestino. Quando a gente cuida do intestino, a gente cuida da saúde como um todo, a gente fortalece o sistema imunológico. E ficamos, né, à disposição aí nas nossas redes sociais. A Ana, vocês podem encontrar ali no Gastrovete_SP e eu, Manuela Vetnutri. Eu também tenho um canal do YouTube em que eu disponibilizo as minhas palestras. Essa palestra eu vou deixar lá, então se quiser assistir aí. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Muito obrigada e boa noite. Até uma próxima. Olá, boa noite a todos. Me chamo João, sou médico veterinário e coordenador técnico da Biovet. Gostaria de agradecer à doutora Manuela e à doutora Ana Rita pela excelente palestra e a todos que nos acompanharam até aqui. Hoje, iremos apresentar um novo lançamento da Biovet, um suplemento palatável para cães e gatos à base de uma cepa exclusiva de Saccharomyces boulardii, que controla e previne o desequilíbrio da microbiota intestinal. Levoflora é um suplemento para cães e gatos com efeito simbiótico, ou seja, efeito pré e probiótico. Ele é apresentado em seringas de 14 gramas em um display com 6 unidades cada. Esse produto é fruto de uma parceria com a Lallemand, uma empresa canadense líder global na produção de leveduras e bactérias para fermentação, presente em mais de 40 países. Levoflora apresenta uma associação exclusiva de pré-biótico, probiótico e vitaminas. A porção pré-biótica é composta por um lisado de leveduras, o famoso mananoligosacarídeo, ou popularmente conhecido como MOS. Eles são importantes para a produção de ácidos graxos de cadeia curta e também na imunomodulação, preparando o ambiente intestinal para que bactérias boas possam proliferar. A porção probiótica é composta por Saccharomyces boulardii, uma levedura viva que atua reequilibrando a microbiota intestinal e controlando a diarreia. A porção de vitaminas é composta por vitamina A, complexo B, vitamina D3 e vitamina E. Levoflora pré e probiótico apresenta uma série de benefícios para os pets. Primeiramente, ele é super palatável no sabor carne. Além disso, oferece um suporte antioxidante e antitoxina, porque ele é capaz de destruir toxinas que são produzidas por bactérias patogênicas. Além disso, apresenta propriedades antimicrobianas, destruindo as próprias bactérias. Um ponto muito importante é que ele oferece suporte imunológico, aumentando significativamente a concentração de IgA na mucosa, e também tem uma ação imunomoduladora. Um ponto também a ser ressaltado é que ele pode ser utilizado junto com os antibióticos. Por ser uma levedura, ele não sofre ação como as bactérias. Além de todos esses benefícios, Levoflora oferece cuidado intestinal, pois ajuda a preservar as junções celulares
dos enterócitos, dos colonócitos, garantindo maior integridade do intestino. Possui um efeito conjunto de pré e probiótico, uma validade estendida de 18 meses e uma cepa que é patenteada, Saccharomyces boulardii CN-CM I1079, e por isso oferece uma formulação exclusiva e única em toda a América Latina. Levoflora é a melhor solução para o controle e para o tratamento de diarreia e desequilíbrio da microbiota intestinal. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa palestra e também do lançamento da Biovet, o Levoflora pré e probiótico. Em caso de alguma dúvida, entre em contato com o saque da Biovet através do nosso site. Com o QR Code ao lado, vocês podem fazer o download do nosso artigo técnico escrito pela doutora Manuela Fischer. Muito obrigado e boa noite.